Então, você jovem que está assistindo, conta um pouco assim, você é a ex-garota de programa, de longe mais famosa do Brasil, que fez muito sucesso ali na década de 2000 a 2010, o filme é em 2011, sei lá, nesse último tempo ele fez muito, muito sucesso, é sinônimo, todo mundo sabe quem é Bruna Surfistinha no Brasil. Conta um pouco então, porque tem o blog, aí o blog, o livro. Eu saí da casa dos meus pais em 2002, eu tinha 17 anos, e daí já caí na prostituição. Foi já algo muito bem pensado, assim, porque eu não queria sair da casa dos meus pais pra passar fome, pra ficar jogada no mundo. Uma vida de luxo. Sim, exatamente. Uma família, você nasceu e cresceu em São Paulo? Sim, eu nasci em Sorocaba, na verdade, mas eu vim pra cá, era muito pequena. Então eu cresci, a minha vida é em São Paulo. E era uma família super Sorocaba. Tradicional, assim, pais super rígidos. Super patriarcado, todo assim. Eles eram super protetores. Demais, assim, sexo em casa era totalmente... Eu fui justamente o oposto do que os meus pais esperavam de uma filha, totalmente, assim, porque a minha criação sexual foi cheia de tabu, cheio de mitos, cheio de preconceito, de sexo em casa era até feio falar. Assim, pelos meus pais, eu me casaria virgem. Então, assim, eu fui completamente... Eu tinha 15 anos, e aí eu nunca vou me esquecer disso. Eu tinha 15 anos e fui numa matinê com as minhas amigas no domingo e tal. Cheguei em casa com um chupão no pescoço. E assim, eu também era muito ingênua, porque eu não tinha com quem conversar, assim. Então, assim, eu sempre fui a mais safadinha entre as minhas amigas, sempre fui a... Então, assim, tipo, as minhas amigas estavam naquela fase ainda como será que é beijo? Eu tenho nojo de beijar. Eu falei, eu dei beijo e pronto, sabe? Assim, eu acho nunca que tive nojo de... É consequência da superproteção deles isso, né? Então, eu não sabia que existia chupão. Assim, que ficava uma marca de chupão, Eu né? tava aqui. Eu tava ficando com o menino e tal, entre os beijos, e ele deu umas mordidinhas aqui. Eu não imaginava que eu ia ficar com hematoma no meu pescoço. Só que eu cheguei com essa marca em casa. Pra quê? Assim, meu pai me chamou de tudo, né? Vagabunda, puta, não sei o quê. Filha minha não pode, né? Beijar alguém. Vergonha pra família, eu ouvi isso com chupão. Imagina, com chupão no pescoço eu era vergonha da família. Imagina depois, né? Quando veio à tona que eu era a puta da família, né? Na época, quando eu assumi. Então, assim, era essa a educação. E daí eu comecei a namorar e era, assim, o meu primeiro namoro era muito anos 60. Me senti muito nos anos 60, estando nos anos 90, sabe? Porque era assim, era hora marcada, meu namoradinho em casa, eram os dois no sofá, eu e meu namorado no sofá, minha mãe e meu pai. E eles não deixavam a gente sozinho. Eles ficavam presentes o tempo inteiro. Eu não podia ir pro meu quarto com meu namorado, justamente para evitar que a gente fizesse alguma coisa. Vocês querem passear? Queremos. Ou meu pai ou minha mãe iam junto passear com a gente, tipo, dar uma volta no shopping. Era muito anos 60, assim. Era, tipo, a gente não podia ficar a sós, justamente para evitar que a gente transasse, né? Mas só que pai... Jeito. Assim, né? Adolescente sempre dá um jeito. Assim, tanto é que uma das vezes que não foi quando... Eu perdi a virgindade de uma maneira muito louca. Porque os meus pais foram viajar e me deixaram com a empregada. A empregada ficou dormindo em casa comigo. Só que a empregada dormia muito cedo. Tipo, 8, 9 horas da noite ela dormia. Ela estava dormindo na sala. E daí eu armei... Essa foi a noite que eu perdi minha virgindade. Eu armei com meu namorado, meu ex-namorado, né, na época. Armei com ele. Aí eu fingi que eu tinha pedido... Fingi não, porque realmente eu pedi uma pizza. E daí ela estava acordada ainda. E chegou a pizza. Eu falei, então, eu vou lá buscar. Nisso, o meu namoradinho já estava lá embaixo. Então ele já entrou a pizza e o meu namorado no prédio. E ele ficou escondido na escada, no andar do apartamento. Que loucura. Quando a empregada dormiu, eu coloquei ele pra dentro do apartamento. A gente foi pro quarto e foi quando eu perdi minha virgindade. Caramba, que Foi loucura, assim. que desafio pra eu perder a Não, virgindade. foi um plano, né, de adolescente total. Caramba.
Mas se não fosse assim, eu não teria perdido a virgindade nunca. Se dependesse Se eu dos seus continuasse- pais. se dependesse deles. E hoje em dia, assim, você teve uma relação conturbada com seus pais. Hoje em dia você ainda tem uma relação ruim com eles? Eles ainda são... Sim, o meu pai eu fiquei sabendo em 2015, não, 2015, desculpa, em 2012 ele faleceu. Então eu fiquei sabendo através da advogada da minha mãe, que entrou em contato comigo, porque eu fui deserdada. Mas mesmo quem é deserdado ainda tem direito a um mínimo, né, pela justiça, assim, eu fui deserdada do total, mas ainda algumas coisinhas que além, você é filho, então você ainda tem direito a um mínimo, né? E aí a advogada da minha mãe entrou em contato comigo, até mesmo porque eu tinha que assinar alguns papéis, eu não tinha direito, mas eu tinha, assim, em relação a imóveis, tudo, eu não tinha direito. Mas para minha mãe fazer a venda precisava da minha assinatura, mesmo assim. Então, daí eu tive contato com a advogada e daí eu acabei assim, achando que depois disso fosse melhorar minha situação com a minha mãe. Mas não, assim, só que não. Em 2018 Caramba. foi a última vez que eu tive contato com a minha mãe por telefone. Ela deixou muito claro para mim que era para eu continuar seguindo a minha vida, que ela não me consideraria como mãe, né, mais, que ela já não me considerava como mãe, na verdade. Então era para eu seguir minha vida. E eu desisti, assim, eu desencanei. Resolvi, também eu acho que não dá pra gente passar uma vida correndo atrás. A gente faz a nossa parte até onde a gente pode. Depois acaba sendo até um pouco de humilhação, sabe? Exatamente. Da mesma maneira que muitas vezes a gente acaba correndo atrás de um homem, acho que correr atrás de uma mãe também chega num ponto que é uma humilhação, né? Então, eu meio Mas que desencanei. foi uma esperança por um bom Sim, tempo. sempre, Você queria. sempre tive esperança. Principalmente com meu pai. E aí, com meu pai, com a notícia do falecimento dele, ali já meu mundo meio que desabou durante um tempo, né? Porque eu tinha muito mais experiência de ter o primeiro contato com meu pai, assim, esse primeiro contato direto com ele, pra gente se entender, pra gente resolver, ainda mais porque tinham questões minhas que eu queria entender sobre a minha história, pelo fato de ter sido adotada. E daí eu queria encaixar as últimas peças de um quebra-cabeça, assim, da minha história de vida, da minha raiz, do fato. Porque meu pai, ele sempre falou assim, no dia que você quiser conhecer a tua mãe biológica, me avisa, porque ela tá muito mais perto do que você imagina. Só que na época que ele me falou isso, eu não tinha vontade. Assim, eu tinha um bom relacionamento ainda com os meus pais, era criança ainda, né? Então eu ainda não tinha começado a adolescência, a fase rebelde e tudo. Eu não tinha interesse de conhecer meus pais biológicos. E o tempo passou, tudo. Então, assim, eu tinha essa esperança de me reconciliar principalmente com meu pai, justamente para saber, tá, pai, e aí, me conte, quem é minha mãe biológica? Né? E daí, quando eu soube do falecimento, falei, bom, agora acabou a esperança, talvez até de saber quem é a minha mãe biológica, porque eu não sei se a minha mãe adotiva, principalmente ela não me aceitando, né? Ela não me aceita nem como... já deixou muito claro que não me aceita mais como filha, provavelmente ela nem vai me contar, né, quem é minha mãe. Então, meio quando meu pai morreu, ele acabou levando muita parte da minha história também, que eu tenho certeza que eu entenderia somente com ele vivo.